Eu acho que o Flamengo fez ainda ao Gabriel uma proposta muito boa, porque previa um ano de contrato, é verdade, ao contrário de um contrato longo como ele queria, mas um aumento salarial. Que trabalhador ganha aumento salarial depois de 2 anos sem produzir? E aí, se o Gabriel gostasse tanto do Flamengo, quisesse tanto ficar no Flamengo, dar a volta por cima, ele aceitaria um ano de contrato, jogaria muito no ano seguinte para mostrar para os caras, tá vendo? Agora vocês estão na minha mão. Agora eu quero 4 anos, eu quero 3 vezes o meu salário. A arquibancada ia estar com ele, Mansur. Os caras iam ter que dar tudo que ele queria mais um pouco. Bom, rapaziada, então o Gabigol foi afastado da equipe do Flamengo, né? Depois que ele deu a entrevista falando que não vai ficar no Flamengo, né? Não vai renovar. Parece que a diretoria já quer se livrar logo dele, mano. Isso é a notícia que o Gabigol não curtiu muito ser substituído no intervalo. Perguntou até mesmo de forma irônica pro Felipe Luiz se ele não era o Guardiola. E isso não caiu nada bem nos bastidores. E o Gabigol foi afastado pela diretoria do Mengão. Mas enfim, vamos tá vendo aqui o que a imprensa que achou dessa notícia aí e ver aqui a opinião da mídia. Pois é, Raed, e o Gabigol ainda foi afastado pela diretoria do Flamengo, não participará dos últimos jogos do time na temporada. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, a reação do jogador nas redes sociais, dizendo que estará no Maracanã amanhã para esse jogo contra o Atlético, mas na arquibancada, junto dos torcedores. Está aí a manchete lá do GE, dizendo que o Flamengo afasta o Gabigol, e ele diz, estaremos juntos na Norte. Norte é um dos setores do estádio do Maracanã, onde fica a torcida do Flamengo, e lá estará a torcida junto com o Gabigol, se ele realmente comparecer. Como é que você vê tudo isso, Raed? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite a você, Mansur, amigo, todo mundo aqui ligado no Troca de Passes. A questão do Gabigol, como o Mansur falou, é uma questão muito complexa, e a gente tem que envolver todo um contexto, né? O contexto da idolatria dele, de tudo que ele construiu com a camisa do Flamengo, e o contexto de um ano extremamente conturbado. Ano conturbado que teve o lado do Flamengo também, mas muito conturbado por conta do próprio Gabigol. Foi ele que criou o problema que ele mesmo teve com o exame antidoping, foi ele que criou o problema com ele mesmo da questão física, que ele ficou defasado dos outros jogadores, a questão de estar ali num ambiente onde ele não era o preferido do técnico e não conseguia responder em campo, e agora, no momento que se imaginava que ele daria ali o seu adeus ao Flamengo, com uma volta por cima, ele, segundo a apuração do GE. Globo, ele ficou muito irritado com a substituição, desrespeitou o treinador e acaba a trajetória dele no Flamengo, pelo menos até hoje, né, às 11h33 do dia 12 de novembro, com uma suspensão, um afastamento dessa reta final dele com a camisa do Flamengo. Vamos por partes, então, né? O GE postou agora há pouco, né, uma reportagem que dá detalhes de como se deu essa decisão do Flamengo por afastar Gabriel Barbosa, o Gabigol. De acordo com a reportagem, o Gabigol não teria gostado da substituição, dizendo, tá de sacanagem comigo que vai me tirar do jogo, né? Isso em relação ao jogo do domingo, quando o Gabigol saiu ainda no intervalo, né, Mansur? Foi no intervalo. No intervalo. Né? Nisso. Uhum. E ele teria dito essas palavras a alguns metros de onde os jogadores estavam posicionados para participar do segundo tempo, né? A reclamação aconteceu diante de funcionários e tudo mais. Inclusive, também está lá na reportagem do GE. O curioso nessa história, e isso já, né, como bem disse o Raed, já é uma coisa que já vem se desenhando ao longo do ano, né, com a história do doping, com a história da camisa do Corinthians, a renovação de contrato que nunca se chegou a um consenso, o clube queria uma coisa, o Gabriel queria outra que o clube não aceitava, e agora, por fim, essa é a parte que mais, acho que pega no negócio. Porque se tem alguém que apostou no Gabriel, se tem alguém que deu confiança ao Gabriel, que disse, olha, mesmo nessa fase terrível que você está dentro de campo, você vai jogar, vai ter suas oportunidades, vai ser titular, independentemente de se jogar bem ou mal nos primeiros jogos, você será o meu camisa 9, será o centroavante titular. E o Gabigol, convenhamos, não correspondeu. Até que, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, ele faz um jogo como nos velhos tempos. Uma bela atuação, dois gols importantíssimos, e a história parece talvez tomar um rumo diferente. Aí vem o segundo jogo,
o primeiro tempo ruim do Gabriel lá em Belo Horizonte e uma mudança previsível até no intervalo do jogo. Com característica do que com também do que com estilo. Mas fato é que não vinha jogando bem, nível né? de atuação lá, né? E aí vem a substituição daquele cara que apostou muito no Gabriel. E aí uma espécie para mim de ingratidão com o Felipe Luiz. Que te parece principalmente a decisão do afastamento? Porque a saída, ela já estava se desenhando ao longo dos últimos meses. Eu acho difícil chegar na saída sem passar pelo enredo. Pelo contexto, né? Claro. Acho que a gente precisa ir por partes. Primeiro, assim, muita coisa pode ser dita sobre essa gestão do Flamengo. Ela tem os seus acertos, óbvio. O Flamengo viveu uma fase de conquistas, de progresso financeiro, econômico, de virar uma grande potência econômica no futebol brasileiro e, por consequência, uma grande potência técnica e em termos de conquistas. Se há algo que ela nunca foi especialista, foi em despedidas, né? São muitas as saídas do Flamengo, os fins de ciclo, seja de alguns treinadores que tinham uma relação um pouco mais forte, algum vínculo maior, seja de jogadores que formaram a base de um time campeão, que foram muito marcadas por conduções extremamente técnicas, frias e pouco baseadas em vínculos emocionais e afetivos, né? Então, isso tem marcado esse processo. E, de fato, é uma característica dessa gestão. Quando a gente chega no episódio Gabigol, a história, para mim, começa no não cumprimento de um acordo feito com o jogador e com o empresário dele em outubro do ano passado, de uma renovação com um contrato longo. Ali se chegou, pelo que se noticiou, a ter um acordo e um aperto de mãos. E o Flamengo decide em seguida não cumprir. Ali, para mim, se cria um arranhão absolutamente incontornável na relação. E aí é um problema grave de condução do processo por parte do clube. Então, ali, para mim, se cria o primeiro obstáculo grave na relação. Depois, em seguida, já em 2024, quando o Flamengo oferece ao Gabigol 1 ano de contrato, é algo como se dissesse, nós estamos aqui oferecendo uma renovação, mas quase como induzindo o Gabigol a não aceitar e se livrar do problema. Porque pelo tamanho do personagem, o contrato de 1 ano, que é quase um teste para ver se você performa e em seguida a gente permanece, ele não é compatível com o tamanho do personagem. Embora tecnicamente ele se justificasse pelo rendimento do Gabigol. O que eu estou dizendo é que pelo simbolismo do personagem, essa oferta de 1 ano ela já não combinasse tanto. Já era quase uma indução de um processo de saída, né? A gente está te oferecendo isso aqui, a gente sabe que você não quer isso, e isso vai sendo conduzido até o final do ano. Bom, agora, apesar de tudo isso, não dá para dizer que o Gabigol tenha sido... E é essa narrativa que o Gabigol tem tentado emplacar desde o fim da final da Copa do Brasil, que ele tenha sido apenas vítima de incompreensão e de injustiça. Porque aí a gente está esquecendo que são 2 anos marcados por atuações abaixo, oscilação de forma, problema com o doping, camisa do Corinthians, uma série de questões em que o Gabigol entregou ao Flamengo muito menos do que deveria entregar alguém que está esperando uma valorização, uma permanência do clube, uma extensão de contrato nos valores que ele acha que merece receber. Então, a narrativa do Gabigol, de que ele é apenas vítima de injustiças, de incompreensões, ela não combina com o que são os 2 últimos anos de conduta dele, né? E quando a gente chega... se o Gabigol, de fato, tivesse extremamente preocupado com o sentimento da arquibancada, com o clube, com a instituição Flamengo, para usar um termo que se usa muito para se referir ao clube. Ele não teria tentado sequestrar a noite da conquista da Copa do Brasil, anunciando ali a saída dele, tentando disputar a narrativa com o título. Algo que, obviamente, naturalmente, nem chegou a conseguir, porque o título do Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. Tampouco não teria anunciado a ida para a arquibancada no jogo de amanhã, porque claramente a presença dele ali criaria um ambiente desconfortável para quem está em campo, para os companheiros, e, de novo, sequestraria o ambiente de um jogo do time de futebol que está em campo, né? Se ele estivesse tão preocupado com o Flamengo e com os companheiros... Então, o que a gente passou a viver foi uma disputa de egos e narrativas. Agora, para mim, a questão do afastamento,
Está claro que o Gabigol transpôs um limite aceitável quando ele mexe com o único pilar que o sustentava nesse momento. Ele já tinha uma ruptura clara com a diretoria, eram dois lados em claro choque, ele e o Flamengo. Depois de anos em que vários aspectos da conduta dele no clube eram reprováveis, e dentro do clube esses comentários eram frequentes, de que muitos aspectos da conduta dele eram reprováveis, ele termina por se chocar com quem ofereceu a ele uma oportunidade na reta final do contrato de ter uma grande redenção. Estava claro ali, o ciclo terminou. O ciclo dele com o Flamengo terminou. Eu só tenho uma dúvida sobre a decisão, e que eu acho compreensível a decisão do afastamento diante desse último ato e da perda do último pilar que sustentava Gabigol no Flamengo até essa altura. Tem momentos em que a gente está diante de um personagem que, por vezes, a gente tem uma dificuldade de mencionar o tamanho dele na história. Há uma enorme... Pela proximidade da história com ele, né? Há uma geração... A gente está muito próximo do que ele está vivendo ainda. Perdão por me alongar, mas é que tem algumas gerações de torcedores que enxergam nesse personagem que está aqui na tela o segundo maior ídolo da história do clube. Para muita gente. E às vezes eu fico na dúvida assim, é lógico que ele ultrapassou o limite, que ele fez é grave, e inclusive a resposta dentro do elenco não foi, a gente não viu, quando se anunciou a despedida do Gabigol, a gente não viu reações de jogadores com grandes discursos de lamentação, como aparentemente não verá diante do afastamento dele nessa reta final. Teve o bonito discurso do Gerson, Gerson foi bonito. Isso. Inclusive, não, mas assim, protocolar, né? Nada vai apagar a história e tal. Assim, na linha do Felipe Luiz. Não se tem notícia de nenhum apelo dos jogadores pela permanência dele até o final do contrato. Sinal de que há uma relação que não é simples. Ele não é um personagem simples de lidar. Qual é a minha dúvida? Eu entendo o afastamento, mas eu só me pergunto o seguinte. Será que, ao afastar, o próprio Flamengo não transformou o Gabigol num personagem central de um jogo que seria um jogo, eventualmente, de celebração do título? Esse é o ponto 1. Talvez, mas eu acho que a questão é que a relação talvez tenha ficado insustentável, a convivência, o vestiário. Talvez isso tenha... Talvez, justo. Tipo o Marcelo com o Mano Menezes. Eu tô aceitando que, de fato, ele cruzou uma fronteira perigosíssima e talvez sem volta. Mas por outro lado, eu penso o seguinte, será que não tem momentos em que o papel de quem está administrando é tentar gerir a coisa de maneira a criar um desfecho, um último capítulo mais bonito para uma história de alguém? Não é dar nada ao Gabigol, não. É dar à arquibancada que ama o Gabigol, oferecer a ela a chance de uma despedida. Tentar zelar para que a história... Veja, é diferente de oferecer algo ao Gabigol, porque talvez ele não tenha merecido. É dar à relação Flamengo-Gabigol um capítulo final à altura do que foi uma história tão grande. Uma história de alguém que decidiu uma série de títulos, que é um personagem que vai precisar estar em todos os livros de história do Flamengo. Será que não era hora de tentar contornar, deixar os arranhões de lado e vamos tentar... Porque o Gabigol... O problema é se não for... Talvez não tenham sido arranhões, né? Pode ser. Talvez as feridas fossem profundas ali. O Gabigol foi um personagem que, segundo os relatos que foram colhidos nas últimas horas, ao longo de 5 anos de Flamengo, ele foi um jogador que tinha... Fora o detalhe mais, né, Mansur, que você esqueceu de se mencionar. A festa, né? Porque de acordo com a apuração do GE... não esteve com os jogadores. Ele não esteve, ele criou uma festa particular, convidando os jogadores para estarem na festa, uma festa que seria na mesma hora da festa oficial do clube, e não foi a festa do clube, ficou na festa dele, e os jogadores optaram por ir à festa do clube e não foram à festa do Gabigol. Isso. Eu não estou dizendo que... Veja... Também é sintomático. Claro. Há muitos sintomas de um desgaste. O que eu coloco assim, ao longo de 5, 6 anos de Flamengo, ele sempre foi descrito como uma personalidade difícil, um jogador que tinha um ego razoavelmente grande, de difícil relacionamento, que precisava ser administrado o tempo todo. E após 6 anos, agora faltam 6 jogos. A minha dúvida é, será que não era contornável para fazer com que essa história terminasse de outra maneira? Ou essa era a única? Talvez a gente não tenha nem a condição de julgar isso olhando de fora e sem ter a temperatura interna. A minha dúvida é, foi feito porque era de fato impossível a convivência? Ou porque daqui a algumas semanas há uma eleição no clube e um eventual brilho dele nesses jogos finais
enfraquece quem pretende seguir no clube e, em tese, perdeu, entre aspas, o Gabigol após o fim dessa relação. Sim. Embora eu entenda que o ciclo terminou. Vou te falar que eu concordo com absolutamente tudo que você disse, só tenho uma observação em uma das partes, quando você relata do acordo que eles tinham chegado para uma renovação de contrato mais longa, lá ao fim da temporada passada, é que o futebol, a gente costuma dizer que o futebol é cíclico, né? E eu posso fazer um acordo com o Gabigol, né? O clube pode fazer um acordo como aparentemente fez lá atrás. Olha, vamos fazer, assim que terminar o contrato, a gente renova por mais 5, 4 anos, né? Como for. Só que o futebol foi se desenhando por um caminho que aparentemente se tornou absolutamente inviável fazer aquele negócio que havia sido pré-acordado. Por quê? Porque, primeiro, mas vale ali lembrar... não é um jogador qualquer, Felipe. Tudo bem, entendeu? Mas olha só, Mansur, vamos pensar com a cabeça do dirigente, tá? Você tem um orçamento, você tem um clube e uma gestão de elenco para fazer. Aí, se a gente pegar o ano passado, já não foi bom do Gabriel. Então, esse acordo por um período maior já se mostrava ali um risco, talvez. Sim, então o clube conduziu mal o processo desde o início. Talvez, mas assim, ali atrás ainda podia se justificar. Foi um ano ali, um período ruim, mas o Gabigol já vai voltar ao normal, vai voltar a jogar bem, vai voltar a ser protagonista, vai voltar a fazer gol. Aí, passa o Campeonato Carioca, a coisa não acontece. O Tite não vê no Gabigol futebol suficiente para ser titular. Pedro desanda a marcar gols. Gabigol começa a tomar atitudes que não condizem com a de um profissional, de um ídolo. Mas aí esse episódio já tinha acontecido, já tinha se encerrado. Tudo bem. Já estava claro que o Flamengo não ia honrar aquele acordo. Aí o que acontece? Ele passa mais 6 meses sem jogar bola. O ano vai passando e o Gabigol continua sem jogar bola. Aí, como é que o dirigente ele vai chegar e falar assim, como é que nós vamos propor 4 anos, 5 anos de contrato para um jogador que não joga há quase 2? Sendo um dos maiores salários do Brasil. A gente vai se comprometer em anos com um salário altíssimo de um jogador que não produz. É melhor a gente ficar mal com ele aqui e romper aquele acordo lá atrás, né? Aquele é um acordo de cavalheiro. Sim. Não dava para manter. Se o contrato tivesse sido assinado, era outra história. Mas ali, como havia apenas uma conversa e um acordo em uma conversa... Pô, desculpa, Gabigol, aquela conversa não vale mais, você não joga nada, não está jogando, você não está desempenhando. Eu não posso comprometer 5 anos do meu orçamento com um jogador de um salário desse tamanho. Se fosse um jogador com um salário muito menor, um jogador, tudo bem, entendo que é um ídolo, né? E tem uma história grandíssima. Era preciso ter muito cuidado na condução desse processo. Mas e os problemas, muito. o Flamengo tem problemas graves de governança. Claro, mas assim, só para terminar, né? Eu acho que o Flamengo fez ainda ao Gabriel uma proposta muito boa, porque previa um ano de contrato, é verdade, ao contrário de um contrato longo como ele queria, mas um aumento salarial. Que trabalhador ganha aumento salarial depois de 2 anos sem produzir? E aí, se o Gabriel gostasse tanto do Flamengo, quisesse tanto ficar no Flamengo, dar a volta por cima, ele aceitaria um ano de contrato, jogaria muito no ano seguinte para mostrar para os caras, tá vendo? Agora vocês estão na minha mão. E agora eu quero 4 anos, eu quero 3 vezes o meu salário. A arquibancada ia estar com ele, Mansur. Os caras iam ter que dar tudo que ele queria mais um pouco. Mas não acha? Mas quando o Flamengo oferece um ano ao Gabigol, estava claro que a ambição dele não era essa. Que ele não ia se submeter a esse ano de teste. Então, mas assim, né, eu acho que é uma questão... o Flamengo não podia não fazer proposta. Isso não podia. O Flamengo não podia ter ido tão fundo num primeiro acordo que ele terminou não cumprindo. Talvez. Todos os erros do Gabigol em seguida precisam ser pesados, mas o início da condução, onde se cria o primeiro arranhão, é uma condução ruim do clube por causa dos problemas graves de governança que o Flamengo tem, que por vezes fazem ninho e gabinete da presidência serem coisas que em muitos momentos andaram em desacordo. Sim. Foram departamentos estanques. Agora, o que é claro é que não é uma situação fácil, né? Não foi ao longo do ano e lá atrás a gente já previa que seria um ano muito delicado nesse aspecto. Ter um jogador desse tamanho é um permanente exercício de administração desse jogador. E aí você não acha, Manso, que esse exercício de administração não passou por um processo de avaliação técnica sobre o que o técnico, na época, pensava que o jogador poderia desempenhar? Não é nem questão de salário. Que é o que deveria ter sido fundamental na oferta dos 5 anos de contrato em outubro de 2024. 23. Mas
você não acredita que isso aí pesou depois? Ó, chegamos ao acordo com o Gabriel, mais 5 anos, não sei o quê. E aí, técnico? O que você acha? Não, mas aí não pode ser assim, né? Não, Antes de sentar à mesa com o Gabigol, você precisa ter uma avaliação técnica do que você vai oferecer. Para embasar o que você vai oferecer a ele. Não? mas você não duvida problema que é que possa ter sido. Se houve isso, é um diferente, erro de né? condução. Né? Porque você está lidando com alguém muito grande. A gente não tem noção, talvez a gente vai ter amanhã. Se de fato o Gabigol... Porque, na verdade, quando o Flamengo afasta o Gabigol, uma coisa ninguém imaginava que ele pudesse sequer ameaçar dar o passo que ele talvez vá dar amanhã, de ir para a arquibancada. Alguém imaginava? Você imagina que alguém no Flamengo imaginava que ele fosse dar esse passo? Não. Provavelmente não. Difícil. A gente não tem a noção agora de como é que vai ser, se de fato isso acontecer, o que vai acontecer, como vai ser esse Maracanã. Mas tem uma coisa, o Gabigol ele conseguiu, se não tivesse esse atrito com o Felipe Luiz, final, eu acho que talvez houvesse um perdão a mais a ele. O fato dele ter também se indisposto com um cara que está no céu com a torcida, como é o caso do Felipe Luiz, talvez amenize um pouco a decisão, não acha? Porque, assim, olha, o Felipe, se tem um cara que apoiou o Gabriel, foi o Felipe. E Claro, ele se indispôs com o Felipe, que levou esse time ao título da Copa do Brasil, a uma mudança do jeito de jogar, uma melhora clara. Eu não estou desqualificando a decisão. Talvez a torcida... Eu não quero falar em nome da torcida aqui, né? Até porque a torcida do Flamengo é enorme e imagino que vai ter gente concordando com o Gabriel e muita gente também concordando com a diretoria na parte final aqui. Porque, assim, brigar com o Felipe Luiz nesse momro... Claro. Tira muito da razão dele, se é que ele tinha alguma. Claro, eu não estou desqualificando a decisão de afastar o Gabigol. O Gabigol cumpriu uma série de etapas que contribuíram decisivamente para o fim do ciclo. O Flamengo, para mim, provoca inicialmente uma questão de condução grave na oferta do primeiro contrato e, a partir daí, o Gabigol oferece muito pouco ao clube na posição que ele está de um jogador que precisa provar que merece mais tempo. Isso para mim está muito claro. Está muito claro. A minha única questão ele foi uma administração dura durante 5, 6 anos. E agora, há 6 jogos, a corda rompeu. Rompeu agora porque, de fato, esse último pilar foi perdido ou porque tem outras questões por trás. Eu acho que as duas coisas, talvez. Qual é a né, posição da diretoria? O Gabigol anuncia a saída dele. Faltam 6 jogos. Isso. Eventualmente ele desanda não sei nem qual seria a posição do Felipe Luiz, se ele escalaria o Gabigol ou não depois do episódio. O Felipe Luiz, de fato, ficou muito decepcionado, porque entende que ofereceu ao Gabigol as oportunidades. É verdade. E imagino até, pelo que a gente conseguiu ouvir de algumas pessoas, que o Gabigol talvez nem fosse titular. Mas você imagina ele ali presente, possivelmente entrando nos jogos, fazendo gols. A posição de quem, entre aspas, na olhada da arquibancada, perdeu o Gabigol. E se isso motivou o afastamento, aí eu acho um equívoco. Que aí você está colocando um processo político acima do interesse do clube. A minha grande lamentação em torno da história que é a Gabigol no Flamengo é que tem vezes em que a visão do dirigente em relação à administração do jogador, ou mesmo se sentir agredido pelo comportamento de um jogador, mas por vezes existe um universo mais amplo por cima, né? Você tem gerações e gerações de pessoas que idolatram aquele jogador, aquele personagem. Será que, não ele, mas aquelas pessoas da arquibancada, talvez não merecessem ter uma despedida? O Gabigol não contribuiu para que isso acontecesse, justo. Esse é o ponto. Mas o outro lado também talvez não tivesse como administrar. Eu tenho dificuldade, eu admito a minha dificuldade de responder essa pergunta. Porque talvez haja detalhes internos que vão medir essa temperatura que a gente não seja capaz de dar. A única coisa que eu acho, tenho quase que a certeza, é que o Felipe foi chamado pela diretoria para conversar sobre a decisão. Falou, olha, Felipe... Eu não tenho essa informação, não, realmente. Eu também não, mas eu imagino, né? Em qualquer empresa, você vai conversar com o cara que é o comandante ali do time, vai falar, olha, escuta, ô Felipe, estamos pensando aqui fazer isso, o que você acha? Você está contando com ele, não está? Porque a decisão, a partir da... Para nós decidimos até isso. Onde eu consegui, o que você acha? Ou até onde eu consegui, conversando com os setoristas do GE, conversando com gente do clube, até onde eu consegui ir. Felipe Luiz se decepcionou? Sim. Entendeu que tinha dado oportunidades, mas que talvez em função até do tamanho e da história do Gabigol,
Iria relevar. Ele não ia, não é que ele ia relevar. Eu não sou capaz de dizer se ele escalaria ou não o Gabigol. Talvez até não escalasse como titular, pela atitude. Mas não seria o Felipe a pedir um afastamento do Gabigol, ou não seria o Felipe Luiz a decretar o encerramento de uma história tão longa do Flamengo. Treinador que está dando seus primeiros passos, vitorioso, mas iniciando uma trajetória do Flamengo, não ia ser ele o autor dessa ruptura. É uma coisa muito grande para ser colocada apenas nas costas de um treinador. Do Felipe Luiz começando a trajetória. E dá pra gente entender também a opção do Felipe Luiz, tirando o Gabigol no intervalo, o que ele precisava de um jogador de força, velocidade, que conseguisse fazer o pivô. E o próximo jogo é contra um time o mesmo time que vai ter o mesmo estilo de jogo e ele vai precisar desse jogador o tempo inteiro. Então, eu também acho que talvez ele não colocasse o Gabriel como titular no jogo de amanhã. É amanhã, né? Quarta-feira. Ainda não são meia-noite. Eu também acho que ele não colocaria o Gabriel como titular no jogo de amanhã, porque ele precisa de jogadores com outras características que o Gabriel notoriamente não tem. A gente sabe que o Gabriel não tem. Ele é ótimo em outras coisas, mas jogar de costas, fazer pivô, força física, duelo com zagueiro de costas, ele não entrega o que o Flamengo precisaria. Nessa questão, acho que a parte menor é a parte técnica, porque o Flamengo acabou o ano. Né? O que interessava para o Flamengo não tem mais nada para disputar. Agora, a não ser uma premiação por colocação lá no final do ano, porque dependendo se você é terceiro, você ganha um dinheiro, se você é quarto, você ganha um um impacto menos. orçamentário para o Flamengo tão grande. Exato. Chance de título brasileiro é matemática, seria uma hecatombe. Mas... Isso, mas é muito difícil. Então a questão realmente é como terminar essa história. Era possível ou não empurrar com a barriga um pouco essa situação até o final do campeonato? A impressão que eu tenho é que estava insustentável, porque, de novo, não acho que tenha sido tomada essa decisão sem que Felipe Luiz tivesse participado dela de alguma maneira, tivesse sido consultado. Falou, olha, Felipe, estamos querendo afastar o Gabigol definitivamente, já que ele já anunciou que não vai ficar, queremos afastá-lo. O que você acha? Há algum problema para você? O Felipe Luiz, imagino eu, deva ter dito, olha, não, pode afastar, não tem problema. Ou então, olha, eu gostaria de contar até o final e tal, mas se vocês tomarem a decisão, tá ok também. O Felipe não vai ficar brigando para que o Gabigol fizesse esses 6 jogos finais, imagino eu, só pela história. Talvez ele tenha argumentado, olha, será que vocês estão pensando aí no ídolo que ele é e tal, e como terminar essa história de uma maneira decente? Mas, de novo, acho que deve ter passado também pelo Felipe. O Felipe deve ter, imagino, se sentido desrespeitado, se sentido desconfortável em ter apostado tanto no jogador, né? Só o Felipe apostou no Gabriel e depois, no final, tomar uma patada. Desconfortável, né? De fato, ele... Agora, ele ter chegado ao... Não creio que ele tenha chegado ao ponto de realmente não é o que eu apurei, que ele tenha sido ele o responsável por... Não disse que ele foi o responsável, só acho que ele talvez tenha participado. Eu acho que a decisão e até a forma como o Flamengo comunicou, acho que a diretoria trouxe totalmente para ela a decisão. Mas ela diz lá, protegendo o bom ambiente... dando tranquilidade ao trabalho da comissão técnica. Mas, enfim, acho que vai surgir mais coisa ainda nas próximas horas. Vamos aguardar. É possível que numa dessas entrevistas aí o Gabriel fale mais sobre o assunto. Acho que o Felipe, pelo perfil, vai acabar não tocando mais nele, né? Vai seguir a vida, pensar na próxima temporada, no que o Flamengo precisa ver. Como ele se posiciona, por exemplo, na coletiva pós-jogo, né? Eu acho que certamente vai ser um tema. Ele é um cara muito elegante, né? Ele tem sido assim. E foi com o Gabriel depois do jogo com o Atlético. Exato, falando sobre a história dele, que nada vai apagar. E que entendia que ele deveria ter um final de ano para marcar a saída dele do clube da altura do que foi a história dele. Isso, e acho que o discurso vai continuar mais ou menos na mesma. Eles têm um abraço grande no pódio ali, durante a cerimônia de premiação. Exatamente. Vamos aguardar, O Felipe chama ele de meu filho, brinca com os jogadores apontando, meu filho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!